Olá, meus amigos, quero saudá-los, agradecer a Deus por esse momento de estudo, pedindo também a Deus que abençoe você e sua família nesses momentos do final de ano. Deus seja louvado pela vida que tem nos dado, por tudo que Ele tem nos agraciado. A lição de quinta-feira, do dia 24/12, fala sobre Jesus, o grande professor. Estamos estudando, chegando ao final do trimestre, sobre educação e redenção. E nada melhor do que falar sobre aquele que ensinou as pessoas com a maior boa vontade do universo, que tinha uma missão especial de não apenas ensinar, mas também de diminuir o sofrimento humano e, sobretudo, trazer o grande plano da salvação para a aceitação dos seres humanos e livrá-los, então, assim, da perdição eterna. Só o Filho de Deus teria condição de, assim, transmitir para as pessoas as lições universais ou universal do amor de Deus. Aquilo que Lúcifer, ele pregou no céu e levou a terça parte dos anjos a segui-lo, de que Deus não era um Deus de amor, estava sendo colocado por terra com a vida de Jesus e com o seu grande sacrifício. O Filho de Deus tornou-se um ser humano para salvar o ser humano. Isso foi algo que o universo inteiro aplaudiu, principalmente quando Jesus saiu da tumba e depois voltou ao céu. O grande professor. Desde o Éden, Deus tem ensinado seus filhos as lições da obediência, amor a Deus, amor ao próximo e a lição da salvação para o mundo. Feliz é aquele que aprende essa lição ou essas lições ensinadas por Deus. E quando nós nos preocupamos com a salvação das pessoas, nós levamos essas pessoas a Jesus Cristo também. Certa vez uma igreja fez um treinamento missionário e a igreja foi então motivada a trazer para as reuniões pelo menos pessoas que pudessem ser assim líderes no treinamento, pudessem evangelizar outras pessoas. Pois um irmão da igreja muito simples, um homem da roça, trouxe um rapazinho que o ajudava no sítio e escreveu esse moço ali para o curso. O moço ficou encantado com tudo que ele ouviu. Mas alguns líderes chamaram esse irmão de lado, esse irmão da roça, e disse: o irmão não tem noção do que nós pedimos? Pedimos que trouxesse pessoas com capacitação para que pudesse aprender sobre o evangelismo. O irmão traz esse caipira aqui para aprender? Ô irmão, desculpa, mas se eu fosse o irmão, eu levava ele embora agora. Olha como ele é simplório. Olha, não tem nem sapato, nem sandália. E aquele irmão disse: mas irmão, deixa esse rapaz, eu vejo que ele tem tão boa vontade. E os líderes então, a contragosto, deixaram aquele moço estudar ali. Mas o moço aprendeu sobre Jesus de maneira plena, ele se encantou com aquilo que Jesus ensinava. Esse moço depois se tornou um obreiro de grande valor. O nome dele era William Taylor. Se tornou missionário, meus irmãos. Olha que as pessoas da igreja ficaram impressionadas. Como é que esse moço, ele está pregando desse jeito? Aquele homem da roça até se emocionava quando falava dessa experiência. Dizia: gente, é muito bom o que Deus fez com esse moço. Porque esse moço, ele foi para as ilhas do sul. E esse moço pregou ali na Austrália, esse moço pregou no Canadá, esse moço pregou nas Américas, esse moço pregou no Polo Norte, ele pregou perto da China. Esse moço fez um trabalho assim espetacular. Ele aprendeu de Jesus de verdade. Jesus foi o grande professor para ele. Ele levou, pelas contas das pessoas, das igrejas, mais de 1 milhão de pessoas a Jesus Cristo. Olha que coisa impressionante. Quando a pessoa se dispõe a aprender sobre aquilo que Jesus fez pelo ser humano. Esse moço, ele se tornou igual aos discípulos que aprenderam do próprio Jesus. Ele aprendeu mesmo a evangelizar. Ele acreditava no evangelismo como forma de, assim, possibilitar as pessoas a terem uma entrada para o céu. Ellen White escreveu no livro Conselhos à Paz, Professores e Estudantes, na página 465, o seguinte conselho: em sua obra de ensino e cura, os discípulos seguiram o exemplo do mestre dos mestres, que atendia tanto a alma quanto o corpo. O evangelho que ele ensinava era uma mensagem de vida espiritual e de restauração física. O que Jesus ensinava atendia o corpo, a mente e a alma das pessoas.
E foi isso que os discípulos também aprenderam. Pergunta número 6 de quinta-feira. Ao lermos Zacarias 13, verso 6, que fala das feridas nas mãos de Cristo, feita na casa dos amigos, o que esse texto está querendo nos dizer, nos ensinar? Olha o texto, Zacarias 13, verso 6. E se alguém lhe disser, que feridas são essas em tuas mãos? Dirá ele, são as feridas em que fui ferido na casa dos meus amigos. O que esse texto quer nos ensinar? Esse texto quer nos ensinar que Deus fará questão de lembrar-se de que as feridas na cruz são uma marca das pessoas que ele queria salvar. Então esse texto é muito importante. Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam, diz o livro de João capítulo 1. Veio para os que eram seus. Ele veio para o meio dos amigos, mas infelizmente os seres humanos mataram Jesus. Então isso quer dizer que as marcas nas mãos de Jesus fará Jesus lembrar que há pessoas que foram salvas por meio daquelas marcas. Muito bem, a Bíblia vai aos poucos nos revelando a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo e também do Espírito Santo. E o interesse deles em nossa salvação. O envolvimento de Jesus, o seu amor pelo ser humano, a forma como ele confortou as pessoas, como ele curou, como ensinou a verdade, foi assim de uma exponência tão grande que ficou para toda a eternidade. Jesus foi um grande professor, porque ele se interessava pelas pessoas. Ele não se interessava tanto pela matéria que ele estava ministrando, mas ele se importava que as pessoas entendessem a matéria que ele estava ministrando. Isso faz a diferença para um professor. O professor na China foi proibido de pregar o evangelho, de falar de Cristo. Ele teve que assinar um termo, mas ele se interessava pelas pessoas. Os meninos viam esse professor chegar antes da aula, muito cedo, a aula começava às 7, o professor chegava às 6 horas da manhã, e ele ia para um cantinho e se ajoelhava. E muitos alunos viam aquele professor. E quando tinham problemas em casa, diziam, professor, o senhor pode ir na minha casa orar pelos meus pais? E o professor ia lá. Gente, ele levou mais de 200 pessoas aos pés de Cristo, num testemunho vivo de que Jesus representava para esse homem uma verdade sagrada. Então, o que Jesus ensinou foi uma verdade de interesse para as pessoas. Ele se interessava pelas pessoas. Diz o texto bíblico, chegando Jesus e vendo as multidões, ele se compadeceu delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E ele então ficava impressionado e então chocado, sensibilizado, e por isso ele ministrava a cura da alma, a cura do corpo e ainda atendia às necessidades físicas das pessoas. Ele dizia para os seus discípulos, precisamos dar comida para esse povo. Filipe disse, mas senhor, são muitos, onde teremos dinheiro para tudo isso? Jesus então disse, veja o que vocês têm aí. E então alguém disse, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, então manda todo mundo sentar-se. Vamos dar comida para esse povo. Os discípulos ficaram impressionados. Como Jesus pôde multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão de mais de 3.000 pessoas. Em outra ocasião, mais de 5.000 pessoas. Sem contar mulheres e crianças. Eles contavam apenas os homens. Então veja como Jesus ele era assim um mestre, um professor que se interessava pelas pessoas. Jesus então, esse grande professor, ele deseja chegar nessa terra pela segunda vez. E ele deseja acabar com o sofrimento humano. Para isso, ele tem que acabar com o causador do sofrimento humano. Por isso a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai executar uma obra onde não vai deixar nem raiz, nem ramo. E Ellen White, ao falar sobre isso, no livro Vida e Ensinos, na página 109, ela diz o seguinte, o resto da terra, falando sobre quando terminar os 1000 anos, e a cidade santa descer na terra, sobre o monte Sião, que se abrirá no meio, diz assim Ellen White, o resto da terra não será purificada antes do final dos 1000 anos. Ocasião em que os ímpios mortos ressuscitarão e se reunirão em torno da cidade santa. E ela diz, os pés dos ímpios nunca profanarão a terra renovada. De Deus descerá fogo do céu e os devorará, queimá-los-á, sem lhe deixar raiz nem ramo. E ela cita, Satanás é a raiz e os seus filhos são os ramos. Por isso que a Bíblia diz, não deixará nem raiz nem ramo.
Que Deus glorioso nós temos, a ponto de se preocupar conosco neste mundo caótico, nesse mundo cheio de miséria, de tanta violência, de pestes, de doenças, onde nós temos que nos proteger com medo, e as pessoas instalam o pânico em nós. Mas o cristão tem uma esperança maior. Essa esperança vem de Deus, porque se preocupa conosco. Que amor por seus filhos ele tem, em preparar um lugar especial para que os seus filhos possam estar um dia, em renovar essa terra, onde ele vai extirpar de uma vez por toda o diabo, o pecado, a morte e os seguidores do diabo. Por isso, nós só podemos dizer glória a Deus, porque ele se preocupará em colocar os seus filhos num lugar maravilhoso na Nova Jerusalém. Ellen White, ainda no livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 356, escreveu: quando terminar o conflito da vida, quando a armadura for deposta aos pés de Jesus, quando forem glorificados os santos de Deus, então, e só então, será seguro afirmar que estamos salvos e sem pecado. O livro História da Redenção, que eu recomendo que você leia, tem assim esse momento em que os salvos, eles estarão diante do Senhor Jesus Cristo, e a gratidão será tanta que a vitória conquistada através do Espírito Santo e do poder de Deus e da salvação em Cristo será a grande gratidão no coração dos salvos, e eles irão depositar as suas coroas aos pés de Cristo. Como é que o ser humano conseguirá chegar nesse momento? Através das vitórias do dia a dia. Hoje nós temos que ter vitória cada dia. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a tentação, vitória sobre a nossa inclinação carnal, vitória sobre nossos temperamentos, vitória sobre o que o diabo nos faz assim executar, como mentiras, como outras situações agressivas de violência. Temos que melhorar a cada dia, e são vitórias conquistadas quando nós permitimos que o Espírito Santo faça um trabalho em nossa vida. Quando Cristo estiver em nosso coração, quando permitimos que o Espírito Santo controle nossas atitudes, quando deixarmos Deus ser Deus em nossa vida, a vitória será garantida. Uma menininha, foi perguntado para ela: como é que você se mantém uma cristã sincera todo o tempo? Você não tem medo das tentações? Ela disse assim: eu coloquei Jesus no meu coração. E quando o diabo vem bater no meu coração com uma tentação, eu peço para Jesus atender a porta do meu coração. E quando Jesus abre a porta do meu coração, o diabo olha e fala: desculpa, bati em porta errada, e sai correndo da minha frente. E eu continuo com Jesus no meu coração. Façamos também o mesmo. Permitamos que Deus habite em nosso coração. Que Jesus seja o nosso exemplo maior, o nosso professor, e que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Deus abençoe, e que possamos um dia almejar ou conquistar isso que nós almejamos hoje, o céu com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo, e junto com todos os salvos. Será a grande maravilha da redenção. Jesus ter todos os salvos reunidos com alegria, cantando o hino do Cordeiro. Deus abençoe a você, que a esperança continue em seu coração. Obrigado por sua atenção. Divulgue o nosso vídeo para outras pessoas, e que essa lição se torne uma bênção para a nossa vida. Deus abençoe você nesse dia. E Feliz Natal para você e sua família. Deus abençoe a todos. Amém.